Pessoal, bem-vindo a mais uma aula da disciplina Introdução à Teoria Eletromagnética. Em aulas anteriores, nós já vimos na parte de eletrostática, carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e capacitores, tá certo? Embora eu fiz o capítulo 5 uma sessão à parte, onde nós verificamos a análise sobre o trabalho realizado pela energia potencial elétrica. Agora nós veremos o início da segunda parte do livro, denominada eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da física que vai estudar os portadores de carga em movimento, tudo bem? Então vamos começar falando sobre a corrente elétrica, o que é e o seu cálculo, né? Nós vamos representar pela letra minúscula I, tudo bem? Quando nós formos calcular o seu módulo, né? Nós sabemos que o interior de um condutor metálico, né? No interior de um condutor metálico que esteja em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico resultante, né? A gente aprendeu o campo elétrico lá no capítulo 3, tá certo? O campo elétrico resultante é nulo, tá certo? E o potencial elétrico é constante. Então isso aqui é zero e isso aqui é uma constante. Em virtude disso, resulta que os elétrons livres, né? Vou chamar aqui de EE, né? EL, elétrons livres, eles se apresentam, né, em um movimento no interior do condutor, em movimento desordenado, né? Então eles se apresentam em movimento desordenado no seu interior. Se a gente considerar um condutor metálico filiforme, né, ou seja, em forma de fio, que inicialmente esteja em equilíbrio eletrostático, tá certo? Quando a gente estabelece uma DDP, tá? Estabelece uma DDP entre as suas extremidades, vai surgir no interior um campo elétrico, tá certo? Vai surgir um campo elétrico. Então, dessa forma, cada elétron fica livre, cada elétron livre fica sujeito a uma força elétrica, tá? Fica sujeito a uma força elétrica de intensidade, vamos relembrar aí o capítulo 3, né? A minha força elétrica F é igual a Q vezes I. Tudo bem? Tá certo? Que causa o movimento ordenado destes elétrons no sentido contrário, né, ao do nosso vetor campo. Tá? E isso constitui a nossa corrente elétrica, tá certo? O estudo da corrente elétrica, né? O estudo da corrente elétrica é o que nós denominamos eletrodinâmica. Aqui eu coloquei o seguinte exemplo, tá? Exemplo 1, exemplo 2. Tudo bem? Vamos dizer que aqui esteja meu terminal A, meu terminal B. Tudo bem? E automaticamente em A deve haver um potencial de A. E em B deve haver um potencial de B. Tudo bem? E os elétrons, nesse caso, eles estão desordenados. Tá certo? Para essa situação que eu estou colocando aqui ao lado, que o meu condutor está em equilíbrio, né? O meu campo elétrico é zero, tá? E o meu potencial nas extremidades é uma constante.
Tudo bem? Os elétrons livres estão em movimento desordenado. Toda vez que eu falar os meus elétrons livres, tá? São aqueles que são fracamente ligados ao núcleo do átomo, tá certo? Agora, olhando aqui para minha segunda situação, né? Terminal A, terminal B. Automaticamente tem o potencial A e aqui também tem o potencial B. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é um canarinho que está cantando, né? São uns pássaros. Nada demais, tá bom? Então, para o meu condutor sob diferença de potencial, onde eu tenho que o meu campo elétrico é diferente de zero, tá? Campo elétrico diferente de zero, a gente tem que VA menos VB. Para esse caso aqui é uma constante e essa minha diferença de potencial ela vai ser diferente de zero, tá? Para esse caso eu terei movimento ordenados de elétrons, tá certo? Conforme esse desenho aqui, ó, movimento ordenados de elétrons. Veja aí que ele está no sentido contrário ao meu campo elétrico, tá? Baseado nisso, vamos definir o que é corrente elétrica, tá? Corrente elétrica I, vamos lá, é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Esse aí é o conceito de corrente elétrica, tá certo? Vale frisar, tá, que o movimento dos elétrons livres, no caso aí no interior do condutor, né? Então, além dele ser ordenado, a gente pode dizer também que ele é simultâneo, ou seja, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo, tá? Todos os elétrons aí se movimentam ao mesmo tempo. Um condutor elétrico, outra coisa que vale frisar, ele não precisa, tá, ser necessariamente metálico e sólido. Existem condutores líquidos, né? Por exemplo, soluções eletrolíticas e gasosas, como gases ionizados, tá? E materiais que, essa é a terceira observação, que não conduzem cargas elétricas, como madeira, vidro, plástico, etc., são chamados de isolantes ou de elétricos, né? São chamados de isolantes elétricos. Para a gente fechar essa parte, vale lembrar que os elétrons livres, por terem carga negativa, eles vão se movimentar sempre no sentido do aumento de potencial, tá? Ou seja, na extremidade de menor potencial para a extremidade de maior potencial elétrico. Na prática, tem dispositivos que eles fornecem, né? Fornecem uma DDP, tá? Fornecem uma diferença de potencial elétrico, como as baterias, né, as pilhas e as tomadas elétricas, tá certo? Agora, com isso explicado, vamos verificar o módulo da corrente elétrica ou a sua intensidade. Vamos lá? Intensidade da corrente elétrica, I. Intensidade da corrente elétrica. A gente pode dizer que a intensidade da corrente elétrica sobre um condutor metálico, né, sob uma certa DDP, tá? Sob uma certa DDP. A gente define a intensidade média da corrente elétrica, né, isso aqui, tá? A razão, ou seja, o coeficiente entre a quantidade de carga Q, tá certo? Que passa por uma seção reta do condutor e o respectivo intervalo de tempo ΔT gasto para isso, tá? Tá aqui a nossa primeira equação. Primeira equação. Tudo bem? Como a gente sabe que Q é N por E, que a gente aprendeu lá no capítulo 1, eu posso também fazer que IM é NE por ΔT. Tá certo? Tudo bem? Onde esse N aqui, né, nós já vimos que é o número de elétrons que passam pela seção reta do condutor no intervalo de tempo.
E esse E é uma constante que a gente também aprendeu no capítulo 1, né? É o valor absoluto da carga elétrica, né? Carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sobre o sentido da corrente elétrica, né? Sentido da corrente elétrica. Foi estipulado, né? Convenciou-se que o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento real dos elétrons, ou de mesmo sentido do vetor campo elétrico E no interior do condutor. Tudo bem? Para fechar isso daí, vamos verificar os tipos de corrente elétrica. Tipos de corrente elétrica. Quando o vetor campo elétrico E, esse aqui é o primeiro tipo, tá? Quando o vetor campo elétrico E no interior de um condutor ele é constante, tá? Ele é constante, quer dizer, com o tempo, a corrente é denominada corrente contínua, tá? E quando ele varia senoidalmente, né? Ela é chamada de corrente alternada, tá? Então nós temos dois tipos de corrente: corrente contínua e corrente alternada, tá? Então vamos fazer aqui um gráfico, né? Vou tentar reproduzir aqui, tá bom? Só para questão de ilustrar mesmo. Aqui nós temos a corrente I em função do tempo T, tá? Então a gente sabe que essa corrente ela não vai variar com o tempo, tá? Então ela vai se comportar dessa forma aqui, tá? Tá aí a minha corrente contínua. Não varia com o tempo. A corrente contínua possui sempre intensidade constante com o tempo, né? Então o valor médio dela é o próprio I. Tudo bem? A gente sabe que pilhas e baterias são exemplos de corrente contínua. Agora, para corrente alternada, a gente tem o seguinte, né? Como é que fica o gráfico para corrente alternada? Está aqui, I em função de T. Aí já vai ser diferente, né? Só ficou meio pequeno, tá? Mas a minha corrente ela vai se comportar desse jeito aqui, ó. Ondulando, né? Tá. Isso aqui não é um triângulo não, né? Eu vou fazer aqui mais um outro desenho, tá? Um outro desenho para poder visualizar melhor, né? E não interpretar errado, tá certo? Aqui é eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Tudo bem? Corrente, tempo. A minha corrente AC, ela vai se comportar desse jeito aqui, tá? O melhor que no momento deu para ilustrar, tá? Aqui a gente tem um zero, tá certo? E aqui o valor da minha corrente média, né? IM. Tudo bem? A corrente alternada, que é o exemplo dessa daqui, ela varia senoidalmente, tá? Com a intensidade do tempo. Tudo bem? Então, em geral, quando nós formos resolver, todas as correntes nos nossos problemas, quando elas não forem especificadas, tá? São contínuas. Tudo bem? Com o que foi definido antes, como a unidade de corrente elétrica aí, né? Como a fórmula é Q sobre ΔT, a unidade de corrente de carga é coulomb, a unidade de tempo é segundo. 1 coulomb por segundo é chamado de 1 ampere, tá? Em homenagem ao físico, né? Ampere. A gente geralmente costuma utilizar, né? 2 submúltiplos do ampere, tá? Eu vou colocar aqui ao lado. 1 miliampere, que vale 10 a menos 3 ampere,
e 1 microampere, que vale 10 a menos 6 amperes. Tudo bem? Tá aqui, miliampere, microampere. Correto? A gente poderia concluir esse capítulo com efeitos da corrente elétrica, né? Mas como nós temos um tempo para realizar nossas atividades, eu vou deixar como um apêndice, tudo bem? Dúvidas? Utilizem o Google Class ou o ambiente virtual de aprendizagem para perguntas e observações, tudo bem? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.